Oi, amores, tudo bem? Estou já há umas 3 semanas sem falar nada com vocês, mas pronto, vamos conversar. Eu vou fazer 2 vídeos, porque são muitos assuntos e não vai dar para fazer 2 vídeos, um vídeo só, vai ficar muito comprido e cansativo, então eu vou separar, vou gravar 2 vídeos, vou postar esse, depois no outro dia eu posto o segundo vídeo. Hoje esse vídeo vai ser exclusivamente reservado para a figura do João Lourenço, como vocês podem ver aqui. É sobre ele que eu quero falar. Vou me centrar nesse vídeo sobre ele. Depois no outro vídeo vamos falar sobre o Ricardo de Abreu, sobre o Higino Carneiro e sobre a juíza Zaira Vasconcelos. Mas esse vídeo é sobre o João Lourenço. Bom, nós vimos esta notícia no Chá Agora Aguenta como uma efeméride para a comemoração do 2º ano da eleição do João Lourenço como campeão da paz. Minha primeira pergunta é, João Lourenço concorreu com quem para ser o campeão da paz? Não sei. Critérios de eleição? Tampouco. Não sei. Perguntaram a quem? Falaram com quem? Não sei. Eu particularmente não sei. Se vocês souberem, por favor, deixem nos vossos comentários. Mas vamos lá. O que é que eu enxergo nisso? Eu enxergo o João Lourenço como uma figura sem personalidade. E por isso eu vou focar esse vídeo só nele. Nós vimos e todo mundo sabe que o José Eduardo dos Santos é considerado, também não sei porquê, o arquiteto da paz. E nós sabemos o que o José Eduardo dos Santos para o João Lourenço representa. Quando eu digo que o João Lourenço é uma figura sem personalidade, ele é uma figura sem personalidade, por quê? Eu enxergo no João Lourenço um homem que está arduamente e insistentemente a tentar reproduzir de forma melhor, entre aspas, aquilo que o José Eduardo dos Santos foi. O mais grave de tudo isso é que ele vai fazendo isso e não consegue. Porque todas as vezes que o João Lourenço tenta superar o José Eduardo dos Santos de alguma maneira, ela acaba por se envergonhar e acaba por fazer figuras tristes, comprar prémios, comprar indicações que a gente sabe que são todas elas fakes, são todas elas fajutas. E esse homem insiste em querer passar por cima do José Eduardo dos Santos. Isso para mim é uma condição muito doentia. Eu não sou psicóloga, mas isso é de um nível de sociopatia tão grande que esse homem não consegue perceber que por causa desse tipo de atitude ele está a destruir o nosso país. Ele está de todas as formas a tentar superar o José Eduardo dos Santos de alguma maneira e não consegue. São 7 anos de governo e se vocês pararem para analisar com toda calma e profundamente, vocês vão perceber que o João Lourenço não ultrapassou o José Eduardo dos Santos em nada. Absolutamente nada. Não é possível que esse homem não tenha pessoas que o aconselhem, que digam a ele, meu, aqui esse caminho não, faz assim. Não tem. José Eduardo dos Santos é o arquiteto da paz, é considerado o arquiteto da paz. Lá foi ele campeão da paz. Campeão do quê? Como é que você pode se considerar campeão da paz num país onde as pessoas estão a morrer de fome? Num país onde as crianças morrem de fome, ele não tem expressão, não sabe falar. Um presidente que sequer sabe se expressar. Não vale a pena, porque prestígio. O José Eduardo dos Santos, eu já disse isso e volto a dizer, ele não foi um bom presidente, ele também era ditador. Só que aquele homem entendia de política de uma forma que o João Lourenço nunca vai entender. E foi essa a capacidade dele de fazer política que lhe conferiu prestígio, lhe conferiu respeito nas redes internacionais. Podemos não gostar disso, mas é a verdade. Ele é uma das grandes figuras icônicas da política a nível do mundo. É ótimo para nós? Não, porque não mudou nada, porque o país está como está até hoje e muito disso é culpa do José Eduardo dos Santos. Só que ele tinha um carisma que o João Lourenço não tem e nunca vai ter. E as pessoas que estão à volta do João Lourenço sabem disso. Quem vai enterrar o João Lourenço são as pessoas que estão à volta dele e a própria mulher dele. Porque continuam a fazer esse homem viver numa ilusão. O homenzinho diz, eu li essa notícia que diz que, como é? Hoje é o Dia Internacional, não sei de que, da criança, e no Dia Mundial contra a agressão infantil, ele diz que
Eu vou pôr aqui a imagem para vocês verem, eu esqueci. Mas diz que não deve haver justificação para maltratar as crianças. Um homem que vive num país onde as crianças não estudam embaixo de uma árvore, onde a escola onde as crianças vivem está a cair, as paredes estão a cair, as crianças estão no contentor de lixo a procurar comida. Isso não é maltratar as crianças? Como é que esse homem consegue vir a público fazer esse tipo de declaração? O José Eduardo dos Santos não era um bom presidente, mas ele não falava essas besteiras que esse homem fala. Hein? Ele sabia que o Savimbi, o José Eduardo dos Santos foram recebidos várias vezes na Casa Branca, insistentemente, fez de um tudo, porque também queria aparecer ao lado de um presidente americano. Pagou lá os 15 milhões para fazer o lobby para poder ser recebido e foi recebido da maneira como foi recebido. Depois vem a outra dizer porque reunião de chefes de Estado e reunião de Estado é uma coisa diferente. Outra pateta também, como o presidente dela, vem começar a justificar o injustificável. São coisas que a gente vê e que podem ser evitadas e não são. Mas a culpa, primeiro, é dele porque ele não ouve ninguém. E segundo, das pessoas que o circundam. Porque alguém precisa fazer esse homem entender que ele está a fazer papel ridículo. Vimos um homem a insistir que tinha que o projeto do aeroporto, do novo aeroporto, é do José Eduardo dos Santos, todo mundo também sabe disso. E ele foi lá insistentemente lutar para inaugurar o tal do aeroporto na hora que ele queria, porque não sei o que, tirou o nome do José Eduardo dos Santos. Ou seja, ele vai fazendo de tudo para passar por cima do que o José Eduardo dos Santos foi. Meu querido senhor João Lourenço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não adianta você tentar, porque não tem como tirar o José Eduardo dos Santos da história da Angola. São 38 anos de existência no poder desse homem. As suas questões pessoais, desculpa tratar-lhe por tu, as suas questões pessoais têm que ficar aquém da política, por causa do senhor arrastar as suas questões pessoais com o José Eduardo dos Santos, hein? O país está como está. E o mais doentio de tudo isso, senhor João Lourenço, é que você continua a lutar contra um homem que morreu há mais de 2 anos. Isso não é normal. Isso não pode ser normal. O senhor está a implodir o país. O país está na miséria, o país está desgraçado. E você continua a lutar com um gajo que morreu há 2 anos. Isso é tão doentio que não é possível que as pessoas que trabalhem consigo não consigam ver isso e lhe alertem. A não ser que você não ouça ninguém. Pelo que eu sei, você não ouve ninguém. Mas o senhor precisa acordar para a vida enquanto dá tempo. Estamos muito focados em querer passar por cima daquilo que era o José Eduardo dos Santos, querer fazer mais e melhor do que ele fez. E você não está a fazer. Muito pelo contrário. Tudo o que estás a fazer é pior. É uma luta que você não vai vencer. Aquele homem na tumba deve estar a dar voltas a rir da sua cara. Acorde. E comece a trabalhar de facto pelo país e para de ir lutar com um morto que mal nenhum mais pode lhe fazer. Ele fez enquanto estava vivo, agora não. E as pessoas que estão perto desse senhor precisam dar um toque para esse senhor acordar. Porque essa luta pessoal dele contra o José Eduardo dos Santos vai implodir de vez o nosso país. Porque ele devia estar focado em reconstruir o país, em dar um rumo diferente ao país e está preocupado em lutar com um homem que já morreu. Isso é doentio. Só existe um campeão da paz hoje. Porque um dia existiu um arquiteto da paz. Porque se o José Eduardo dos Santos não fosse considerado, ele também não teria esse título. Se vocês forem reparar, o João Lourenço vai atrás de tudo que um dia o José Eduardo dos Santos alguma vez conquistou. Isso é doentio, senhor. Vai cuidar do país. Quando você quiser lutar, espera para morrer e luta com ele lá no outro mundo. Agora aqui, começa a trabalhar e deixe que os mortos descansem seu sono. O senhor é doente. O senhor precisa se tratar. É por isso que se te afoga no álcool. Porque o senhor não tem capacidade de entender que essa luta é uma luta perdida. Você vai lutar contra alguém que morreu. Você é doente. Tua sociopatia é crônica. Vai se tratar. Larga o poder e vai se tratar, senhor João Lourenço. É isso que eu tenho para lhe dizer. Campeão da paz. Campeão da paz. Olha, calei-me.